Agora que já entendemos um pouquinho da necessidade ou da importância de se treinar a mente, começamos a pensar no como. Então, ok, é só pensar sobre isso, é só eu começar a observar mais o meu treinamento, que a minha mente simplesmente vai começar a ser treinada, é algo assim natural, que eu não vou precisar de algum método específico? Não. Então agora eu vou mostrar algumas coisas para vocês de como isso pode acontecer, como que a gente pode organizar um treinamento para a mente. Então assim, primeira coisa que a gente parte, o que é treinamento? Tá? Treinamento é algo intencional, treinamento é algo organizado, treinamento é algo que você precisa se preparar. Então se você está falando em treinamento, a gente está falando exclusivamente sobre o processo de aprendizado de habilidades que você irá precisar para realizar um trabalho específico ou uma atividade. Então sempre que eu preciso aprender alguma coisa para realizar alguma coisa, eu vou precisar treinar. Essa habilidade ela pode ser simples, pode ser uma tarefa simples, como pode ser complexa. Mas ambas vai exigir um treinamento. O que vai mudar é a duração desse treinamento. No nosso caso, o treinamento mental para artistas marciais é o processo de habilidades, o processo de aprendizado de habilidades mentais que você irá precisar para realizar uma arte marcial específica. Tá? Aí aqui vai depender um pouco do seu objetivo, né? Mas existe um objetivo geral, é que para você melhorar na sua arte marcial, o quanto a sua arte marcial vai contemplar o seu desenvolvimento e o desenvolvimento de habilidades técnicas, aí já é outra questão. Tá? Mas diretamente pensando nisso, a gente está pensando de utilizar a mente a favor da sua prática marcial e não a mente contra isso. Então assim, treinar as artes marciais no nível mental significa ter habilidades mentais favoráveis. Eu trabalho com essas 7 habilidades no curso e no treinamento de Budô em geral, eu incentivo e passo exercícios constantes para os alunos desenvolverem essas 7. Só que isso parte da minha percepção de 7 inabilidades mentais. Ou seja, 7 coisas que acontecem na mente, no interior dos lutadores, dos praticantes de artes marciais, que impedem eles de agir com mais eficiência, de fazer aquilo que eles realmente gostariam de fazer. Então a primeira delas é a dispersão, se distrair, perder o foco facilmente. Segundo, o descontrole, principalmente o descontrole emocional, ser provocado, ou ter alguma coisa que te deixa ansioso, nervoso, te faz sentir mal, te faz ter medo. A falta de capacidade de compreender, de interpretar as coisas. O adversário, a situação, a estratégia. Depois, decisões equivocadas, ou seja, decidir alguma coisa que vai te prejudicar. Então isso acontece na vida, acontece nas artes marciais, a pessoa escolheu ir pelo aquele caminho, mas é justamente aquele caminho que vai ser o pior. A pessoa escolheu dar o chute naquela direção e era justamente aquele chute naquela direção que a pessoa esperava para fazer o contragolpe, que é o golpe dela mais forte. A pessoa puxou a calça da outra pessoa para passar a guarda e era justamente aquele braço que ela precisava para raspar e pegar as costas. Então isso são decisões equivocadas. Tá? Depois, branco. O branco acontece em prova da escola, da faculdade e acontece nas artes marciais. Ou você simplesmente não conseguir trazer à sua cabeça aquilo que você treinou. Depois, você fica fora. Acontece alguma coisa que te abala emocionalmente e você fixa naquilo e não consegue trazer a sua mente de volta para a luta. Então você fica preso naquele medo de perder ou naquele desejo de ganhar e aquilo te traz. E a infertilidade mental, que não acontece só no tatame, mas acontece fora. Quando você não consegue usar a sua cabeça, você não consegue usar a sua imaginação, você não usa a sua criatividade, você sempre repete as mesmas coisas mecanicamente e tem um tipo de luta, um tipo de jogo que é muito pobre. Isso é ser inábil ou não ter uma habilidade mental. Você pode ter um corpo forte, você pode ter uma técnica relativamente forte, mas se você não for hábil mentalmente, você vai ter dificuldade em enfrentar todas as situações que podem aparecer juntamente com a arte marcial. Para isso a gente trabalha com o desenvolvimento do oposto, das habilidades mentais, que são o foco, o autocontrole dos pensamentos, o autocontrole emocional, a leitura, a análise, a observação do contexto, o que o meu adversário está trazendo, o que a situação está me dando, a decisão, a estratégia para partir para ações que são em cima daquilo que você percebe e não daquilo que você quer fazer.
certo? Então a leitura e análise te leva a decisão estratégica, a uma decisão precisa, não uma decisão equivocada. Memória, você reter as coisas, você conseguir trazer as coisas que você observou para o seu treinamento, para a sua experiência. Abertura, você manter a mente plena, presente, aberta, e você ter criatividade, ter imaginação, usar a imaginação ao seu favor, certo? Então essas são as habilidades mentais que fazem parte do treinamento mental para artistas marciais. Então, treinamento mental para artistas marciais é desenvolver isso para aprender a lidar, a diminuir com isso. Aí a gente utiliza dois tipos de método. A primeira metodologia é a metodologia significativa, que você vai entender isso, você vai pensar sobre isso, você vai refletir sobre isso. E a segunda é a repetição. Está relacionadas a você pensar na metodologia significativa, por que faço isso? Por que eu ajo dessa maneira? Por que eu hesito? Por que eu perco a atenção? Então você entrar em questões significativas. Isso já vai te trazer uma diferenciação, isso já vai te trazer um resultado, mas vai necessitar também de você repetir. Então, como treino o meu foco? Como treino a minha imaginação? Como treino a minha memória? Como treino para ter uma decisão estratégica? Como treino para manter a minha mente aberta, alerta no aqui e agora? Então uma coisa leva a outra. Por que a minha reflexão de por que eu sou assim, como eu sou, o que são as minhas virtudes, o que são as minhas fraquezas, te leva a estabelecer e a pensar sobre isso. Tá? E aí a gente chega em dois tipos de treinamento. O treinamento formal, que é aquilo que você decide fazer, que você cria uma rotina, que você estabelece o início, o meio e fim, que você tem critérios para fazer aquilo. Então, por exemplo, eu vou treinar o foco na respiração todos os dias nos primeiros 15 minutos do meu treino. Que é diferente do treinamento informal, que é o que muitas pessoas acham que basta para você treinar a mente. Eu vou tentar me manter mais focado na próxima luta. Isso é extremamente... a chance disso dar errado é muito grande. Porque pode acontecer outras coisas, você pode esquecer, porque são coisas que você ainda não sabe fazer. Tá? E vai ficar de acordo com as circunstâncias. Então, se aquela luta for muito difícil, se você estiver muito cansado, provavelmente você vai esquecer. Então, o que eu indico? Vocês trabalharem muito com o treinamento formal e, quando lembrarem, utilizar o informal, que vai ser um complemento. Tá? Aí vem uma pergunta que eu acho uma pergunta muito séria, que vocês podem estar fazendo, e a maioria das pessoas fazem, que é: como que eu vou transferir esse meu treinamento para a competição, para o meu treinamento diário, para a minha vida? Então, assim, como que você transfere isso? Porque uma coisa é você fazer os exercícios sentados na sua casa, ou no local, numa praça, na praia, no local que você goste, e a outra coisa é como que aquilo vai para a minha situação real. Naturalmente, gente. Eu coloquei essa imagem da árvore justamente para dizer isso. E isso vai acontecer de uma maneira natural. Por quê? O corpo e a mente recruta aquilo que ele tem. Então, se uma pessoa, por exemplo, está fazendo uma técnica, ela não consegue fazer a técnica, o que o corpo dela vai fazer? Vai recrutar outro atributo que ela tenha. Vamos supor que seja força. Aí ela vai utilizar força. Então, se o seu corpo está tentando fazer uma técnica, utilizando toda a força, toda a precisão que você adquiriu com o treinamento físico, com o treinamento técnico, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar o seu treinamento mental para você ter uma decisão correta, para você ter uma visualização do próximo passo, para você manter o foco naquilo que é mais importante. Então a sua mente e o seu corpo recrutam aquilo que você tem. Se você tem um treinamento mental, o seu organismo vai recrutar esse treinamento mental. Se você tem condicionamento físico, porque você faz preparação física, o seu organismo vai recrutar essa preparação física para você enfrentar uma técnica igual à sua, certo? Então é uma questão mais simples. É óbvio que a gente tem que fazer adaptações para que o seu treinamento mental seja muito condizente à arte marcial que você pratica. Mas não é uma questão tão preocupante você ter um controle exato sobre como isso vai acontecer. Você pode ficar tranquilo que isso vai acontecer naturalmente. Então, gente, de modo geral, esses são os parâmetros ou alguns elementos para vocês pensarem mais sobre o treinamento mental para artistas marciais, que é o nosso novo curso da Confor STC. Espero muito que vocês tenham gostado do que viram e que isso seja útil para o dia a dia de vocês. Muito obrigado.